Olá, muito boa tarde a você, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Estamos no ar agora para mais uma região, mais duas regiões para serem analisadas aqui pela ferramenta chamada CropView. A gente já tem feito essas simulações para vocês aí ao longo das últimas semanas. É uma ferramenta bastante interessante, onde a partir de um cruzamento de várias informações, clima, o ciclo, a condição do solo, a ferramenta ela te dá o melhor momento para se fazer o plantio, o melhor momento para se fazer a colheita, te traz alertas aí em relação à ocorrência de doenças, principalmente as doenças aí que são consolidadas pelo clima adverso em determinadas regiões. Enfim, hoje a gente vai fazer essa simulação para duas regiões importantes. A primeira é Londrina, no Paraná, uma região importante de produção de soja também. O plantio por lá já começou, já evoluiu, teve aí uma paralisada em função da diminuição das chuvas, mas será que o produtor já pode retomar esse plantio a partir de agora? E essa paralisação das chuvas teve alguma influência no desenvolvimento das lavouras? É isso que a gente quer trazer para vocês nessa simulação. E a outra região, outro município é Rio Verde, lá em Goiás. No caso de Goiás, o vazio sanitário termina agora no dia 30 de setembro. Os produtores estariam aptos, portanto, a plantar a partir de 1º de outubro. Aqui comigo, Paulo Murray, já está aqui com a gente. Bem-vindo, Paulo. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. São duas regiões importantes. Primeiro, no caso de Londrina ou no caso do Paraná, para a gente saber aí como é que ficou a situação daqueles que já plantaram e principalmente a retomada do plantio, dos trabalhos por lá com a volta das chuvas, Paulo. E Tudo bem, Alexander? Bom dia. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo e vendo. Realmente são duas regiões extremamente importantes. Como você bem falou, houve um início de plantio e uma interrupção nessas chuvas, e o que a gente quer mostrar aqui hoje, vamos fazer essas simulações para ver como que isso afetou ou não afetou no caso do Paraná, para quem já plantou, e para quem vai plantar a gente também fazer alguma simulação aí para mostrar e ensinar mais uma vez como é que se mexe na ferramenta. Legal. Então vamos lá, vamos entrar no site. A pessoa que entrou no site, Paulo, pela primeira vez, aonde ela tem que clicar, o que ela tem que fazer para fazer a primeira simulação aí, que é aquela comparação dos últimos anos. É importante ela saber o que aconteceu ou como o clima se comportou na região nos últimos anos, não é isso? Sim, sim, lógico. Ela já pode ter um histórico do passado da região dela, ou enfim, às vezes até de alguma região onde ela está querendo. Às vezes você está falando de arrendatários ou pessoas que estão querendo adquirir propriedades em outros locais. Você pode fazer um histórico dessa outra região também. Isso é um benefício que a ferramenta traz. Muito bem. Então, esse primeiro processo é a simulação, certo? Simulação. A gente entra aqui no simulador. Tá. Janelinha, canto superior direito, procura lá, vai aparecer simulador, você clica no simulador e daí primeira coisa que você faz é o quê? A gente escolhe uma variedade. Como aqui a gente está fazendo uma coisa um pouco genérica, a gente tem aí nas outras vezes, vamos tentar trabalhar aqui alguma coisa no ciclo de 110 dias. Tá. Na tela também, mas dá para escolher mais de um ciclo na mesma busca. Se o produtor quiser, ele consegue fazer isso. E aqui a gente vai trabalhar com o ano de 2013 até essa safra agora 2016-17. A gente tem até o ano 2000, se quiser fazer a busca até o ano 2000 também, a gente tem essas informações. No quadrimestre de setembro a dezembro, vamos buscar aqui o Paraná, tá. Município de Londrina. São quantos municípios mesmo disponibilizados aí, Paulo? A gente tem mais de 1000 municípios disponibilizados hoje dentro do CropView. Por exemplo, se você não tiver o seu município aí no CropView, dá para simular uma região próxima também? Aí se a gente vai tentar fazer
alguma coisa que tenha a mesma altitude. A Tá. gente vai avaliar um município próximo que dê para fazer a simulação, que seja bem próximo das características do município que o produtor está pedindo e a gente talvez não tenha. Muito bem. Então vamos colocar aqui o tipo de solo, um solo argiloso. Aqui são duas maneiras que eu posso fazer. Se o produtor sabe que o potencial dele da safra é de, vamos dizer, 65, 60, 70 sacas, ele pode colocar aqui, clicando aqui no sacas por hectare, ele vem aqui e digita quantas sacas, porque daí vai dar um resultado para ele em sacas. Como a gente está fazendo uma coisa mais genérica aqui, vamos deixar em porcentagem, ele vai dar a porcentagem de produtividade sobre 100% do potencial máximo da produção. Muito bem. Então dá um buscar E o e resultado aqui ele já já começa a está fazendo os aparecer. cálculos aqui. Perfeito. Então você vem vendo aqui o setembro, outubro, novembro, dezembro, que são as datas de plantio. Uhum. Dia 1, dia 11, dia 21 são as datas, a gente trabalha de 10 em 10 dias. Então, estas significam as datas de plantio e a variedade aqui que a gente está trabalhando de 110 dias. E aqui na última coluna seria uma média dos anos que a gente está estudando, que é 2013, 14, 15 e 16. Tá. Se a gente observa a média, o melhor momento de plantio por aí, imaginando o início de primavera, é aqui no meados de outubro, né? No segundo decênio de outubro. Aqui a gente já está falando aqui no comecinho de outubro com 89%, aqui no meio de outubro já subiu para 92%, fica ali 92, 91%. Uhum. E essa data aqui de setembro, que a gente até tinha conversado, que tem muita gente que liberou o plantio ali logo que terminou o vazio sanitário, né? Sim, exatamente. Então, tá nessa faixa aqui do 87, 88% aqui. Mas isso é a média dos últimos 4 anos que foram avaliados. A média dos avaliados. últimos 4 anos, desculpa, estou falando a média. Aqui a gente está falando do ano 2016, quer dizer, você está falando de uma diminuição de uma perda aí de 1% mais ou menos aí do potencial máximo. Quer dizer, essa coisa da chuva que tem uma interrompida não afetou muito aí ou quase nada quem plantou logo aí que terminou o vazio sanitário. Olhando de uma forma geral aí no que pode acontecer em 2013, você vê que em qualquer momento aí a gente tem uma condição muito boa para o plantio em Londrina, é isso, Paulo? Em Londrina, nesse ano, a gente está vendo um ano excelente. Muito bom. Só lembrando que a gente enxerga 6 meses para frente, que é o que a gente consegue receber de informação meteorológica. Então, esses números aqui do finalzinho de dezembro, meio de dezembro aqui, para essa variedade, pode ser que tenha uma perda mínima aí, porque a gente não tem todos os decênios completos. Uhum. Ele está calculando até onde ele enxerga. Entendi. Então, para quem plantar aqui, acontecer se alguém for plantar, está pensando no finalzinho de dezembro, quer dizer, a gente não tem ainda 100% das informações do cálculo completo. Ele está entendendo que ele está calculando aí 9 decênios, por exemplo. Então, mas até o meio de até novembro, com a variedade de 110, a gente está vendo aí o cálculo bem completo, tranquilo, né? 100%. Muito bom. Então, vamos aos detalhes, Paulo. Como é que a pessoa faz para saber os detalhes da região dele? Lá no cantinho superior... Edição de pontos. Edição de pontos. Aí a gente vem aqui cadastrar o ponto, cadastrar manual, porque a gente vai fazer um cadastro aqui sem ser um lote grande, que dá para fazer também. E a partir do momento que ele faz isso, essa simulação já fica na memória no arquivo? Fica na memória. Quer ver? A gente pode vir aqui, edição de pontos. Eu posso vir aqui, pegar o estado do Paraná, já tem aqui Londrina. Uhum. Eu fiz um talhão aqui para plantio 15/9. Que foi isso logo já tá aqui na memória. Que foi logo que começou, ficou autorizado o plantio. Ali, plantou. Tá. Quem plantou nessa época, que condições ela está enfrentando agora? Espera aí, vamos fazer aqui
Vou voltar aqui, provavelmente. Para a gente começar do zero, né? Vamos lá, edição de pontos. Edição de pontos. Cadastrar pontos. Paraná. Paraná. Londrina. Londrina. E o talhão, foi o que eu tinha feito aqui, a busca. Que já que tá na memória. já tinha deixado ele... Tá. O que você escolheu aí para simular nesse caso? O plantio para o início feito a partir do 15 de 15/9. Eu vou pedir desculpas aqui, essas coisas acontecem, eu vou fazer de novo a simulação, porque por algum motivo ele está... Não está carregando a memória, né? Não está carregando a memória, enfim. Ele está agora aqui, ó, pronto, entrou. Muito bem. Então aqui você tem todas a fenologia da planta, né, as fases de estabelecimento, desenvolvimento vegetativo, com plantio em 15/9. Você tem aqui no plantio, a gente tinha um excedente de 13 milímetros, e aí realmente aqui você pega no segundo decêndio, você enxerga que realmente houve uma paralisação período sem chuva. Paralisação na chuva, até o dia 4, voltando essa chuva agora no início de 5/10, mas não afetou, você vê que não chegou a afetar a produtividade. E você vem até o final aqui com uma produtividade ainda de 100%. Quer dizer, quem plantou em 15/9 acertou lá em Londrina. Aparentemente está tudo em ordem e ele vai assim até o final. E a gente entra aqui nesse gráfico do balanço hídrico, do solo. Você vê aqui, essa é a data no plantio, a segunda barra é onde a gente está hoje, e aqui a colheita. E a linha amarela é a média dos últimos 10 anos da climatologia dos últimos 10 anos, do balanço hídrico. Então você vê que houve realmente aqui, este ano, tem uma paralisação da chuva aqui. Mas não chega a ficar com déficit hídrico, né, Paulo? Não chega a ficar com déficit, você não vê em nenhum momento passando para baixo da barra, em vermelho, azul, e aqui ele vem seguindo mais ou menos o que foi os últimos 10 anos, desde 2013 para cá, terminando praticamente aqui com a média dos últimos 10 anos de 28 milímetros contra um excedente de 27, quer dizer, muito próximo, quer dizer, um desvio quase de zero aí. Está bem então, tranquilo, então, a situação lá para Londrina. Está bem tranquilo para quem plantou logo em seguida. Se você quiser, a gente pode fazer uma edição aí para um plantio já para o dia 15 de outubro, um pouco mais para frente, para ver o que acontece. Vamos fazer. Vamos fazer. Lá? É fácil, né, Paulo? É rapidinho. A gente vem aqui, edição de pontos. Cadastrar ponto, cadastrar manual. Eu vou botar aqui o nome do talhão. Londrina 15/10. Variedade, vamos fazer 110. Paraná. Município de Londrina. Data do plantio 15/10 de 2016. A gente tem que colocar uma produção potencial aqui. Vamos trabalhar com 65 sacas. Que é uma boa produção. A gente não sabe a área, é hipotética, então vamos botar 100 hectares de área, com solo argiloso. Aqui, lembrando que o CropView ele dá o alerta de doença com 15 dias baseado em temperatura e umidade na soja. Então a gente aqui pode colocar, se você quer receber esse alerta, quando tiver 50%, 40%, 30% de probabilidade disso ocorrer, ele te envia um e-mail com um alerta com 15 dias de antecedência. Então aqui eu vou colocar 50% para receber esse alerta com 50%. A gente não tem a latitude e longitude aqui, a gente está trabalhando com o município. Mas dá para ser mais específico, então? Dá para colocar específico. E se o produtor tiver o histórico de pluviosidade dele, a gente consegue fazer isso customizado, jogar aqui
para ter as informações relacionadas a cada talhão do produtor, se ele tiver isso individualizado. E conforme, depois que ele fizer o cadastro e quiser acompanhar, semanalmente ele pode mandar esses dados de chuva também, a gente vai inserindo as informações que vão aparecer para ele, vão ser as informações específicas da propriedade dele e do talhão dele, se ele tiver isso para cada talhão. Perfeito. E no caso da estação meteorológica, a gente consegue captar isso automático também. Às vezes, estações bem simples mesmo, estações baratas, que tenham conexão com a internet, a gente consegue receber isso diretamente no sistema. Muito bom. Já temos, então, aqui já tem o plantio no 15/10. Você também, aqui está com excedente, ao contrário do que a gente estava vendo, quem plantou antes aqui, até não tem uma interrupção de chuva, e você também está aqui com uma produtividade 100%. E sempre lembrando que a gente aqui só está levando em consideração clima. Não estamos levando em consideração o manejo com relação a doenças e pragas. Quer dizer, então você, logicamente, pode ter alguma perda aí por um manejo inadequado, ou às vezes mesmo por uma praga fora da normalidade, como teve há tempo atrás a helicoverpa, quer dizer, é uma coisa que apareceu. Enfim, a gente não leva em consideração isso aqui, é puramente clima. Isso a gente está considerando que o produtor fez tudo direitinho e que não teve nada excepcional aí em Excepcional, não houve nada fora do normal. Perfeito. E daí você consegue, nesse gráfico, visualizar aí o comportamento, o comportamento aí das chuvas, né? Das chuvas, do déficit, do excedente de água, enfim. Você está pegando aqui, ó, o plantio em 15/10, né? Aqui você vê que até tem um período mais chuvoso do que a média dos últimos 10 anos, né? Lá para final de outubro, começo de novembro. Novembro, e ele vem caindo um pouco aqui, e aqui ele se cruza aqui na data de 13 de dezembro, eles se cruzam, onde a média aí é uma média um pouco maior, e esse ano é uma média menor. Você vê que o excedente aqui é de 6 milímetros contra uma média dos últimos de 31, aqui de 10 para 28, quer dizer, um excedente esse ano de 10 milímetros contra na média de 28, 10 esse ano para 33, isso aqui na data em 12 de janeiro, e aqui eles terminam praticamente iguais, aqui 22 a 14, aí 22 para esse ano, contra 14 milímetros na média dos últimos 10 anos, mas também nada que afete a produtividade. E o site também ele alerta o melhor momento de colheita, né, Paulo? Sim, com 15 dias antes do final do ciclo, ele começa a indicar, você começa a receber e-mails para condição de colheita. E aí o importante geralmente é por excesso de chuva, né? Como aconteceu o ano passado, esse ano, né, na colheita da safra 15/16 no Paraná, que o ciclo foi perfeito, mas na época da colheita teve um excesso de chuva, a planta já estava madura, os grãos já estavam maduros, quer dizer, e ali tinham algumas pequenas janelas de plantio. Quem não soube utilizar essas janelas teve perda muito grande. Nós mesmos fizemos algumas visitas em propriedades que a expectativa é de 70, 75 sacos no Paraná e que virou pó. Você pegava na mão, aquilo esfarelava, porque na época da colheita um excesso de chuva muito grande. Muito bem. Então, Paulo, mas eu estou vendo aqui que nesse trecho, principalmente aqui, após a data de hoje, né, daqui para frente, é uma previsão do clima. E se isso mudar? O sistema recebe todo dia uma atualização, os dados do CPTEC, a gente recebe isso, ele roda o sistema diariamente. Então, essas informações, elas podem ser alteradas, enfim, diariamente. O produtor tem que estar atento a olhar todo dia, porque o clima muda todo dia, ou em teoria pode mudar todo dia. Mas o sistema ele também vai acompanhar essa mudança.
Perfeito. Da data do plantio para trás é tudo consolidado já, né? São dados consolidados. Para trás é consolidado. Então, até quando o produtor nos envia as informações, logicamente, aí eu quero customizar a minha informação. Eu vou enviar para vocês as informações dos meus pluviômetros, por exemplo. Logicamente, o que for para frente, a gente vai continuar trabalhando com previsão, com as informações recebidas do CPTEC. Mas aquilo que foi já ocorrido, quer dizer, a gente vai trabalhar com as informações do produtor. Então, ele vai me enviar essa semana os dados da semana passada de chuva, todos os cálculos de perda vão ser feitos já baseados nas informações de perdas passadas, aquilo que já ocorreu, baseado na informação daquele cliente. Muito bem. Ou seja, produtor de Londrina, aparentemente está tudo tranquilo. Vamos torcer para que não haja nenhuma mudança drástica aí na previsão, né, Paulo? Que não tenha nenhuma sinalização diferenciada disso que a gente está vendo daqui para frente. Mas se ocorrer dentro dessa expectativa aqui, é uma bela de uma safra aí para você em Londrina, tá certo? É um ano que aparentemente vai ocorrer dentro da normalidade com uma excelente produtividade. Muito bom. Bom, vamos lá para Goiás, vamos ver lá em Rio Verde. Vamos sim. A escolha de Rio Verde foi porque por lá o vazio sanitário ainda impera e eles estão liberados para o plantio a partir do dia 1º, exatamente. Vamos lá então. Então vamos fazer primeiro uma simulaçãozinha aqui para ver o passado também. Então vamos lá em cima no simulador. Eu vou continuar aqui trabalhando com 110 para genérico. Vamos pegar o ano até 2013 aqui, como a gente tem feito. Vamos aqui para o estado de Goiás, município de Rio Verde. Vou botar um solo aqui argiloso. De novo, vamos trabalhar com a porcentagem, em função para a gente ser um pouco mais genérico. E aqui os cálculos já estão sendo feitos aqui de 2013 para cá. Já é um estado diferente do Paraná, que ele já é um pouco mais... ele tem suas peculiaridades, né? A gente tem, às vezes, alguns... Paraná é um pouco mais constante, né? E se a gente observa na média, né, Paulo, não adianta mesmo começar a plantar muito cedo, porque não tem condição ainda, né? Não tem mesmo. Fora a coisa do vazio sanitário, em termos climáticos, você vê realmente que é mais problemático mesmo. Você está trabalhando aqui com setembro, quer dizer, já é uma melhora considerável a partir do 1º de outubro. Você vê que quem deixar para plantar aqui para o meio de outubro já está ganhando aqui um pouquinho, quer dizer, já tem uma melhora aí de 2%. Você vê que no último decêndio de outubro ele volta para os 83%. E depois, em novembro, aqui, ele mantém já um 84, 86, enfim. Essa é a média, né? A gente tá desculpa. De novo, a gente vai trabalhando aqui, vai olhando. Você vem aqui mantendo outubro aqui 87, 85 no último decêndio, uma coisa muito próxima. Em novembro ele cai um pouco para subir de novo para 87 no último decêndio de novembro. Então, o ideal é começar assim que o vazio sanitário autorizar, né? O fim do vazio sanitário acontecer, você já pode plantar, 1º de outubro. Entre o dia 1º e o dia 10, 15 ali de outubro, está indicando uma excelente produtividade ali, uma perda aí de 10, 12%, que também está dentro de uma normalidade. Muito bom, muito bom. Vamos fazer lá a edição para a gente ver um balanço hídrico? Vamos lá. Daí você procura edição de pontos. Edição de pontos, lá em cima, que aqui esses três tracinhos, né? Uhum. Edição de pontos. Aí vem no cadastro aqui, cadastro manual. Vamos botar aqui Rio Verde. Rio Verde, vamos botar o plantio aqui dia 1 mesmo, né? Dia 1 do 10. Só para dia 1 do 10. Botar um ciclo de 110. Estado de Goiás.
município de Rio Verde, plantio dia 1/10/2016. De novo, vamos colocar um potencial de 65, é hipotético, e também hipotético uma área de 100 hectares. E o solo argiloso, vamos botar um alerta de doença de 50%, voltando àquela coisa de que com 50% de probabilidade de ter a ocorrência da doença, você vai receber esse alerta com 15 dias de antecedência. E vamos lá para o salvar. E aí ele já está aqui com as fases plantando dia 1, um excedente ainda que não há excedente, mas também não há déficit. Está equilibrado, né? Está equilibrado. No terceiro aqui, descendo a partir do dia 21, aí você tem um excedente aí de 17 milímetros e vem mantendo 100%. 100% ele vai começar, tem aqui uma perda que também não é por déficit. Talvez por excesso até, né? Na fase final aí de enchimento de grãos e maturação, que é um pouco pelo excesso. 100 milímetros de chuva também previstos, né? E aí você tem um excesso aqui, perdendo aqui nesses últimos 3 decênios aí 90%. O que é legal, vamos só descer aqui para mostrar, você realmente pega aqui, ó, o que é chuva esse ano aqui, comparado com a linha amarela Muita dos chuva, últimos hein? 10 anos. Chuva não, do balanço hídrico, né, mas que está relacionado com a chuva, né? Uhum. É uma diferença bem razoável, né? Tem uma... E no término aqui, ó, você vê que aumenta essa diferença. Você tem, nos últimos 10 anos, 15 milímetros de balanço hídrico aí de excedente contra 75 milímetros. O problema, então, lá para Rio Verde é os 30 dias finais aí de produção, o excesso de água. O excesso de água. Nessa simulação que a gente fez, é sempre legal deixar claro que o produtor vai poder entrar e vai poder jogar as datas e as variedades, os ciclos de variedades que ele está acostumado aí, para ele poder... Pois é, daí, Paulo, por exemplo, eu identifico que esse ciclo de 110 dias eu tenho esse problema de excesso de produção. Se eu encurtar meu ciclo, muda a situação? Quer fazer aqui? Dá tempo para a gente fazer um... Dá tempo da gente fazer. Eu posso fazer essas comparações também, né, Paulo? Pode sim. A gente coloca aqui edição de pontos de novo. Para ver se vale a pena, de repente, mudar o ciclo de produção, né? Cadastro manual. Vamos botar aqui Rio Verde. Vou só botar 2 só para diferenciar aqui. Uhum. Vamos botar aqui um ciclo de 100 dias, ou você quer mudar para 90 dias ou 100 dias? O que você... Vamos encurtar aqui, quer botar um ciclo de 90 dias aqui? 20 dias menos? Super precoce, né? Vamos fazer um super precoce aqui. Município de Rio Verde. Plantio a gente está mantendo dia 1/10. Sim. Só para a gente entender se eu encurto meu ciclo de plantio, se muda alguma coisa. Porque a necessidade da semente também é outra no início, né, Paulo? Sim, lógico. É por isso que é importante a gente comparar, porque, enfim, às vezes a gente pode imaginar que a gente foge daquele período de excesso de chuva lá no final, mas o início de desenvolvimento da lavoura... Cada ciclo exige mais, enfim. Então, aqui no final, ó, você está vendo um resultado melhor. Melhorou, né? Melhorou. Está ganhando aí 8%. Porque e aqui você vê, você tem uma curva mais próxima aqui. Você diminuiu no outro, se eu não me recordo, não estava falhando a memória, estava com excedente de 77 milímetros, se eu não... e aqui a gente está com uma linha mais próxima aqui do que a média. E, enfim, é um ano mais chuvoso, você pode ver essa curva aqui toda aqui, ó. Ela demora para ela, aqui só está entrando no excedente
aqui por volta de 9, 10 do 11 aqui. Uhum. Esse Quando ano aqui não, a gente já. está falando na média, né? Uhum, já tem excedente. E esse ano você está falando aqui no dia 20 do 10 aqui, ele já está tem com excedente. É. Olha que legal. No final das contas, então, adiantar um pouquinho ou diminuir o ciclo aí de plantio pode ser uma alternativa. Pode Depende ser uma do alternativa. Aí é aquela coisa, é o produtor sentar com o seu agrônomo, com a sua cooperativa, ali, com quem lhe dá assistência, trocar ideia, senta, mexe no sistema, vamos ver o que aconteceu no passado, o que a gente pode mudar. Acho que é uma ferramenta que é para auxiliar nesse tipo de tomada de decisão. Muito bem. Ô Paulo, estão chegando alguns pedidos aqui, por exemplo, o Antônio Carlos, lá de Campo Novo do Parecis, ele está pedindo para saber qual a melhor data de início do plantio para a região dele e com melhor índice de produtividade. Que informações ele precisa mandar para a gente, Paulo, para que você possa fazer esse relato para ele? Ele vai mandar, ele já falou, Campo Novo do Parecis, ele vai mandar o ciclo que ele quer plantar, a data do plantio dele lá e o tipo de solo que ele tem na propriedade dele. Então, vamos lá. Antônio Carlos, se você puder mandar para a gente, então, a data do plantio, a data que você imagina iniciar o plantio aí na sua região, em Campo Novo do Parecis, lá no Mato Grosso. Você manda para a gente o tipo de solo que você tem lá e... que mais, Paulo? A data do plantio, o ciclo, né? O ciclo o ciclo da variedade que você costuma usar aí. E se quiser também o potencial que geralmente você tem aí. O potencial produtivo que ele espera obter nessa safra, ou enfim, que é uma média que ele tem, se ele tem geralmente, se é constante, ele quiser mandar, a gente coloca e trabalha com o potencial dele. Muito bem. Bom, de qualquer forma, chegando essas informações aqui para a gente, eu repasso lá para o Paulo e, claro, na medida do possível, imediatamente, né? A gente faz e manda. Assim que a gente receber as informações, a gente já faz e entra em contato. Desculpa, eu esqueci o nome É o Antônio Carlos, lá de Campo Novo do Parecis. De Campo Novo. Isso. A gente faz e entra em contato, manda para o Antônio Carlos e repassa isso imediatamente, assim que a gente receber. Legal. O intuito de vocês com essa ferramenta, Paulo, é justamente buscar um melhor momento e potencializar a produção em cada região, não é isso? Em cada município. Sim, o intuito é ajudar nesse planejamento de plantio e depois do plantio um acompanhamento daquilo para não ter nenhuma surpresa, quer dizer, ele acompanhar diariamente como vai ser essa colheita, se a produtividade vai ser aquela esperada, aquela pretendida, e no momento da colheita, como ele vai encontrar, se vai ter uma colheita tranquila, com uma chuva moderada, ou quase nenhuma, ou vai ser um excesso de chuva, para ele poder se planejar até com relação a máquinas. Às vezes ele pode aumentar um pouco de máquinas na propriedade. Para aproveitar melhor aquela janela de colheita. Aproveitar melhor a janela. É uma ferramenta assim, hoje a gente tem uma série de ferramentas tecnológicas aí no campo, quer dizer, é mais uma ferramenta que a gente está disponibilizando para auxiliar na renda do produtor, que a gente sabe que é extremamente delicada, né? Depende de uma série de fatores. E isso aqui que a gente trabalha, que é principalmente a chuva, eu acho que se não é o único, é um dos poucos que a gente não consegue controlar de maneira nenhuma, né? É verdade. Muito bom, muito bom. Então, mais um dia de simulação aí, de planejamento de safra. Hoje a gente focou ali Londrina, no Paraná. Londrina tem uma condição muito boa, pelo menos até onde a gente consegue observar, as condições lá são bastante favoráveis para um potencial de produção. Lembrando que esse potencial de produção calcula a relação com o clima. Se você não cuidar da sua lavoura, se você deixar a praga atacar, uma doença proliferar ali, daí... Solos com nematóides, que é uma grande... Às vezes tem lugares aí que já infestados, quer dizer, a gente não consegue interferir nisso. Então, exatamente. Fica a dica aí para você, então.
Paulo Murray, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, por essa análise dos dois municípios aí, e ficou uma lição legal, importante aí lá para Goiás. Será que não vale a pena encurtar o ciclo para evitar essa quantidade a mais de água lá no final? É claro que no final das contas a decisão é de cada um, né, Paulo? O que a gente faz aqui é tentar mostrar o que pode acontecer, enfim, mas a decisão cabe ao produtor, né? Ao produtor, perfeito. Perfeito. Isso aí. Eu agradeço mais essa oportunidade do Notícias Agrícolas e a gente está sempre à disposição. E se tiver alguma solicitação, encaminha para a gente que a gente vai responder aqui o mais pronto possível. O Antônio Carlos já mandou para a gente os dados aqui e eu já encaminho na sequência aí para você então, Paulo. Tá bom. Muito obrigado, um abraço a todos. Valeu, um abraço para você. Obrigado, Antônio Carlos, pela sua participação também. Muito bem, a gente vai ficando por aqui, mas na sequência eu volto.